Ainda em pé, como estão, abram a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, vamos ler versículo 1 até o versículo 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Palavra do Senhor. Senhor, bendizemos a Ti, porque pela direção do Teu Espírito nos conduzistes e tem nos conduzido à meditação da Tua palavra, ó Deus, e nos desafiado a viver uma vida corandela. Te louvamos por toda a Tua palavra exposta até esse momento. Te agradecemos pelos desafios que esta palavra exposta tem trazido aos nossos corações e pelas transformações que o Teu Espírito tem feito por meio dela, em nosso interior, em nossa casa, em nossos relacionamentos. Porque de alguma forma Tu tens sido, Senhor, glorificado mais e mais na vida do Teu povo e por meio do Teu povo, por causa da proclamação da Tua palavra. Que o Senhor continue a trabalhar no meu e nossos corações nessa noite, produzindo mais transformação e nos levando a viver cada vez mais diante da face do Senhor, para a glória do Senhor e debaixo da Tua poderosa mão e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Corandel é o nosso tema, para quem ainda não sabe, e também o nosso desafio espiritual desse ano de 2017. Corandel significa viver a vida inteira diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Isaías, aqui no capítulo 6, ele teve em sua vida pessoal a sua primeira percepção do que é uma vida corandel. E a partir do capítulo 1, ele, na introdução ao seu livro, que vai até o capítulo 5, ele nos faz entender, através de uma peça literária, que é uma peça de acusação, na qual ele apresenta Deus como um soberano, dirigindo uma corte celestial, e chama o seu povo para arrazoar e para lhe julgar a respeito de algumas atitudes. Atitudes essas que são aquilo que tem impedido o seu povo, o povo de Deus, de viver uma vida corandel. A primeira acusação que Deus faz é pontuando porque o seu povo não tem vivido corandel, não tem vivido diante da sua face, sob sua autoridade para a sua glória, é por causa da ignorância que esse mesmo povo escolheu ter em relação a Deus. O Senhor disse isso no capítulo 1, versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem o conhecimento do meu povo, não tem conhecimento, o meu povo não me entende.
Então o povo escolheu não conhecer a Deus, não se relacionar intimamente, não buscar a Deus. Por isso, não estavam vivendo corandel. A segunda razão apresentada pelo profeta de não vivermos corandel é por causa da rebeldia que nós alimentamos em nossos corações. E ele fala isso no capítulo 1, versículo 2, dizendo: mas eles estão revoltados contra mim. Deus disse: eu criei filhos e os engrandeci, mas esses filhos se revoltaram contra mim, se rebelaram contra mim. Ainda no capítulo 4, a gente pode ver a essência dessa rebeldia, e como de fato já vimos a essência dessa rebeldia, que é um desprezo para com o Senhor, é não buscar o Senhor, abandonar o Senhor e voltar-lhe as costas. Tudo isso nós já vimos como sendo a essência da rebeldia que nos impede de viver uma vida corandel. Porém, rebeldia tem consequências. Ela impede a gente de viver corandel, de viver a vida que Deus planejou para nós, a melhor vida que podemos viver aqui na terra, e traz consequências desastrosas sobre nossa vida. A primeira consequência da nossa rebeldia que nos impede de viver corandel é a deformação da nossa identidade. E em vários sermões já vimos isso detalhadamente, que a nossa identidade foi deformada de um povo abençoado para um povo amaldiçoado, de uma nação santa para uma nação pecaminosa, de um povo cuja glória é a manifestação do caráter do Senhor, para um povo que se gloria na manifestação dos seus pecados. Já vimos também que outra deformação da nossa identidade é que, em vez de nos tornarmos uma descendência de abençoadores no mundo, nós nos tornamos uma raça de malfeitores. E em vez de sermos filhos que manifestam o caráter de Deus para transformar o mundo, nos tornamos filhos que corrompem o caráter das pessoas. Todas essas questões foram vistas nessas expressões aqui do versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Agora, não é somente essa a consequência da nossa desobediência e da nossa rebeldia ao Senhor. Não é somente a deformação de nossa identidade. Infelizmente, a nossa rebeldia que nos impede de viver corandel tem muito mais consequências. E além dessa, outra consequência são as feridas na vida daqueles que se rebelam. Feridas não curadas, feridas não tratadas. É outra e a segunda consequência da rebeldia que nos impede de viver corandel. A respeito desse tema já foi discorrido em 3 sermões. Algumas dessas feridas: em primeiro lugar, as feridas pessoais que afetam todo o nosso ser, toda a nossa vida. Versículo 6 do capítulo 1: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. São feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, não atadas, nem amolecidas com óleo. Feridas não curadas, não tratadas, que estão afetando e que afetam toda a nossa vida e a nossa vida toda, todo o nosso ser, coração e corpo, desde a planta do pé até o alto da nossa cabeça. Feridas pessoais que afetam a nossa vida pessoal como um todo. A segunda ferida, que é consequência da rebeldia, são as feridas que afetam a nação como um todo. O pastor Ayrton, no último sermão em que ele pregou aqui, falou sobre isso, como as feridas que são consequências da rebeldia afetam não só o nosso ser como um todo, mas afetam toda a nossa nação. E discorreu sobre isso, exemplificando no ambiente político, social e econômico. E o pastor Dejaci falou sobre mais uma das feridas que são consequências da nossa rebeldia. Feridas que afetam
os nossos relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos familiares, relacionamentos eclesiásticos, enfim, ele discursou sobre isso, mostrando quanto a nossa rebeldia nos afeta, como são terríveis as consequências de nossa rebeldia, mas infelizmente elas não param por aí. Nós podemos ver no texto de Isaías, e o texto que fala das feridas é exatamente isso, aí do versículo 6 até o versículo 8, nós podemos ler aqui no versículo 7: a vossa terra está assolada, vossas cidades consumidas pelo fogo, vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos ou de estrangeiros. É possível ver aqui, principalmente nessa expressão de Isaías, a vossa lavoura, estranhos a devoram em vossa presença, e também nessa expressão de Isaías, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Lavoura ou campos devorados, terra devastada. Essa expressão é óbvio que ela pode e ela se refere também ao contexto social e ao contexto econômico, mas se a gente olhar detalhadamente no discurso do profeta Isaías, essa expressão ela se refere um pouco mais do que a essa questão do contexto social, político e econômico. Nós podemos dizer, com base no próprio profeta Isaías, que as feridas aqui são feridas que afetam a terra, a própria terra, feridas que afetam o meio ambiente, que afetam o solo, a terra, enquanto elemento físico. Isso pode ser visto, em primeiro lugar, no capítulo 65 do profeta Isaías. Veja o que ele diz lá, 65:17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías viveu esse tempo de devastação da terra mesmo em Israel, e em seu discurso profético ele anteviu a total restauração dessa terra que foi devastada. Provavelmente essa terra foi devastada no tempo do profeta Isaías em consequência das invasões de impérios que guerrearam contra Israel. E na história, aqui, no contexto histórico do profeta Isaías, nós vemos pelo menos dois povos que invadiram mais de uma vez a nação de Israel, o povo de Judá. A primeira invasão foi a invasão sírio-efraimita, a aliança que o reino do norte fez com a Síria, com Damasco, para invadir Judá e para destruir Judá. Alguns dizem que talvez porque Judá não quis se aliar a Damasco, a Síria e ao reino do norte, Israel, para lutarem contra os assírios. Na verdade a gente não sabe, existe uma série de razões que são consideradas. O fato é que o profeta não diz as razões, mas o ambiente histórico nos mostra isso, o contexto histórico nos mostra isso, que houve invasões daquela terra. O país, a nação, Judá, foi várias vezes invadida, e as suas terras foram devastadas. Jerusalém sobreviveu por muito tempo, por longo tempo, até ser finalmente destruída pelo Império Babilônico, mas isso obviamente já após a morte do próprio profeta Isaías. Mas o fato é que houve essa invasão
houve essas devastações em consequência direta da guerra que Judá como nação e Jerusalém como cidade sofreu. E o profeta está dizendo aqui: a terra foi devastada. E lá no capítulo 65, ele está antevendo a restauração da terra, um tempo em que o Senhor vai fazer nova todas as coisas, e que tudo que foi devastado pelos homens, pelos agentes de Deus, ou como demonstração da ira do próprio Deus, da justiça do próprio Deus em consequência dos nossos pecados, tudo isso um dia será totalmente restaurado. A terra um dia será restaurada. Paulo também fala isso em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme, porque foi sujeita à corrupção, não por causa dela mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas a terra geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Haverá um dia em que o Senhor virá novamente para nos buscar, para buscar o seu povo, e não somente todo o nosso ser, todas as nossas feridas serão curadas e restauradas completamente, mas também toda a criação de Deus será completamente restaurada. Até a própria terra haverá uma nova terra. Essa é a grande esperança que nós temos. Mas enquanto esse tempo não chega, ainda hoje, por causa da nossa rebeldia, e no passado, por causa da rebeldia do povo de Deus, a terra de Israel, a terra que o Senhor deu ao seu povo, foi devastada, em consequência direta da guerra, mas em consequência última de sua rebelião contra Deus. A terra foi devastada. Imagine aqueles exércitos enormes invadindo as terras, as cidades de Judá. É óbvio que muitas árvores foram destruídas, é óbvio que muitos animais foram mortos, foram deslocados do seu habitat, é óbvio que algumas fontes de águas foram contaminadas, o meio ambiente, a própria terra, a terra santa, a terra que o Senhor deu ao seu povo, a terra que deveria manar leite e mel, uma terra produtiva, abençoada por Deus, agora era, na época do profeta Isaías, em certo aspecto, uma terra devastada. E depois do profeta Isaías, muito mais ainda foi devastada em consequência da rebeldia. A terra inteira, a criação de Deus, o meio ambiente é afetado, foi afetado por causa da rebeldia. Mas será que isso só aconteceu no tempo do profeta Isaías? Será que ainda hoje a própria terra, a criação de Deus, o meio ambiente não está sendo devastado, assolado por causa do pecado do povo de Deus? Será que ainda hoje a causa principal de a terra estar sendo cada vez mais devastada e destruída, será que a razão disso, a principal razão, não é porque nós, como povo de Deus, não temos sido fiéis à aliança que Ele fez conosco? Será que a devastação de hoje tem alguma coisa a ver com a gente? Com a nossa rebeldia? A resposta é: tem tudo a ver. As nossas feridas pessoais são consequências da nossa rebeldia. As feridas do nosso coração, as nossas feridas interiores, as feridas do nosso corpo são consequência de nossa rebeldia,
da rebeldia enquanto raça, enquanto descendência de Adão, e muitas delas das nossas rebeldias pessoais. Mas a nossa rebeldia não afeta só a nossa vida, já temos visto isso. Ela afeta relacionamentos, ela afeta a nossa nação e afeta o meio ambiente. É verdade que a nossa rebeldia não é no que diz respeito aos preceitos de Deus, de maneira total, toda a quebra de aliança que o povo de Israel fez, mas é na essência o mesmo princípio. É a nossa rebeldia, é a nossa quebra de aliança que tem feito a terra sofrer. Deus nos salvou para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus nos salvou para restaurar o nosso relacionamento com o próximo. Deus nos salvou para restaurar todos os desequilíbrios que o pecado trouxe ao nosso ser. E Deus nos salvou para nos pôr em um relacionamento adequado com toda a sua criação. E quando a gente não entende isso, e quando a gente não assume que não cumprir os mandatos de Deus é um ato de rebeldia, não querer obedecer os mandatos da criação, sobretudo o mandato cultural, é um ato de rebeldia. Nós trazemos, como indivíduo, como povo de Deus, nessa nação e no mundo, nós como seres humanos como um todo, trazemos graves consequências para a terra, devastações e desolações. Nós afetamos o meio ambiente com nossa rebeldia, e a nossa rebeldia ela é caracterizada por esse desprezo, o desprezo para com o mandato cultural. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, tenha ele domínio sobre a terra, e tenha ele domínio. Deus criou a nós seres humanos e deu a nós o domínio sobre a terra. Deus criou um jardim no Éden, na terra, e colocou lá o homem. Gênesis 2,15, a partir dali está o relato. E disse para o homem: cuide da terra, cultive a terra. Cuide e cultive. Esses são, na essência, os mandatos culturais que Deus nos deu na criação. Deus nos responsabilizou como seres humanos, como cuidadores da terra, cultivadores da terra e dominadores da terra. Esse é o nosso papel. E Deus nos salvou em Cristo Jesus para que a gente cumpra o papel que Ele traçou para nós desde a criação. Deus quer, Deus tem interesse que eu e você, que nós como povo de Deus, sejamos obedientes ao mandato cultural. Deus não quer que nós nos rebelemos contra esse mandato.
É verdade que muitas pessoas não têm vivido o mandato cultural e nem se importado com ele por causa da sua ignorância. Nem sabem que tem a responsabilidade de cuidar da criação porque não foram ensinados. Mas outros sabem muito bem o que tem que fazer, não são ignorantes e mesmo assim desconsideram, desprezam totalmente as ordens de Deus no mandato cultural. Isso é rebeldia contra o Senhor. E essa rebeldia, essa decisão de não se submeter, de não obedecer à ordem, de dominar sobre a terra, de cuidar da terra, preservar a terra e cultivar a terra, é rebeldia contra o Senhor. Isso tem trazido, irmãos, sérias e graves consequências sobre a nossa terra, sobre o nosso solo, sobre o nosso planeta, sobre o meio ambiente. Se nós, como povo de Deus, durante os séculos, tivéssemos desenvolvido essa consciência, se nós, como povo de Deus, tivéssemos ou estivéssemos comprometidos ao longo dos anos com esse ideal de Deus, com esse propósito de Deus, com certeza nós estaríamos vivendo hoje em um mundo melhor, em um planeta melhor, em um planeta menos poluído, em um planeta menos contaminado por venenos. Com certeza a nossa água seria uma água de melhor qualidade, haveria mais água e água de melhor qualidade. Com certeza o ar que nós respiramos seria um ar de melhor qualidade. Com certeza nós não teríamos medo de ficar expostos por longo tempo ao sol que Deus criou, com medo de sermos afetados por doenças como câncer, ou termos problemas de imunidade, porque temos medo de nos expormos ao sol e contrairmos um câncer. Nós temos poluído o nosso planeta, nós temos devorado, devastado a nossa terra, nós como seres humanos, mas infelizmente até nós como povo de Deus temos devastado a terra. Se compramos uma propriedade onde tem árvores, parece que a nossa primeira preocupação é derrubar todas elas. Se temos uma propriedade rural onde temos que plantar, muitos de nós cristãos não respeitam o limite mínimo de reserva ambiental, à margem dos rios, dos córregos, para que não haja assoreamento, para que não venhamos ter problemas de falta de água. Existe água suficiente para todos nós no planeta. O problema é que nós temos devastado a terra. Estamos vivendo aqui um problema sério de água em Brasília, e é só o começo. Mas o nosso problema é problema de falta de água? Não. O nosso problema é, em primeiro lugar, falta de cuidado com a criação. Em segundo lugar, é a falta da administração, é a falta da preservação cuidadosa e da administração dos recursos que Deus nos deu na terra. Isso faz parte da nossa responsabilidade. Quando Deus disse cultive a terra, cultivar tem a ver com trabalhar a terra para que dela nós tenhamos o nosso sustento. Mas é muito mais do que isso. Diz respeito também a manufaturar com cuidado, manufaturar e trabalhar com responsabilidade todos os recursos que Deus nos deu para o nosso bem comum e para a glória dele que estão na terra. Cuidar tem a ver com isso.
Isso é responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. Tenhamos consciência disso. E por causa da nossa rebeldia com relação ao mandato cultural, o nosso desleixo em cuidar da terra, o nosso descaso em cuidar da terra, ou seja, em desenvolver os seus recursos para o bem comum, por causa da nossa falta de domínio responsável sobre a terra tem sido devastada, e nós estamos sofrendo as consequências disso. Na nossa alimentação, estamos sofrendo a consequência disso no ar que respiramos, estamos sofrendo as consequências disso na nossa saúde, no bem-estar da sociedade em geral. Nós estamos sofrendo a consequência da terra que nós estamos devorando. Mas você pode dizer, mas eu não tenho feito essas coisas. Mas o nosso descaso não diz respeito somente a fazer, a explorar a terra, a tratar o meio ambiente de maneira irresponsável e inadequada. A nossa rebeldia não diz respeito somente a isso, diz respeito também à nossa falta de engajamento e à nossa falta de comprometimento em tomar algumas atitudes contra as pessoas que têm feito isso. E nós também não temos levantado bandeiras de defesa do meio ambiente. São poucos os grupos cristãos no mundo. Existe um chamado A Rocha, que é um grupo ambientalista cristão, que tem uma perspectiva correta. Existem outros, mas são poucos, irmãos. Mas na verdade essa é uma bandeira que alguns de nós, alguns jovens da atualidade, que estão estudando aí nas faculdades, deveriam estar preocupados em se engajar nessas causas, mas não como faz esses ambientalistas, se engajar em causas ambientais, achando que a natureza é uma espécie de Deus, não para deificar a natureza, mas se comprometer com a natureza, com o meio ambiente, como sendo criação de Deus. E quem ama o Criador deve amar a sua criação. A terra pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus, e se ela pertence ao Senhor, e o Senhor deu a terra para que nós cuidemos dela, diz o Salmo 115, a terra pertence ao Senhor, e o Senhor a deu aos filhos dos homens para que cuidem dela. Então nós temos dupla responsabilidade para nos preocuparmos com a terra, com o meio ambiente, porque ela pertence ao Senhor, e porque é responsabilidade nossa cuidar dela. Jovens, nós também adultos, e já senhores como eu, devemos ter essa preocupação de cumprir o mandato cultural, e não cumprir, não atentar para isso, é uma atitude de rebeldia que traz graves e que tem trazido graves prejuízos para a terra. Quando nós pensamos no cuidado com a terra, pelo menos 4 coisas estão envolvidas nessa questão do cuidado com a terra. A primeira coisa que está envolvida no cuidado com a terra é a preocupação com o crescimento populacional. Não estou dizendo aqui que devemos nos preocupar em ter vários meios de controle populacional. Não é isso que eu estou dizendo. Nós somos da ideia e da concepção de que a vontade do Senhor é que tenhamos filhos, e que povoemos a terra, e que geremos uma semente e uma descendência santa, que criemos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que essa semente santa, essa descendência santa, influencie a terra de Deus. Essa é a nossa concepção. Não é de controle de natalidade. Em primeira instância, essa não é a visão que nós temos. Mas devemos ter, no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente, não tem como a gente se preocupar com a terra de Deus se não nos preocuparmos com a questão do crescimento populacional, porque crescimento populacional traz consigo a demanda, a necessidade de alimento,
A terra é quem produz o alimento para sustentar fisicamente a nossa vida, para suprir o nosso corpo. O alimento vem da terra, e essa é uma questão que tem que nos preocupar. Só para os irmãos terem uma ideia, no ano de 1800, da era cristã, a população mundial era de 1.600.000 pessoas aproximadamente. No ano 2000, a população mundial saltou de 1.600.000, aproximadamente 1.600.000, para 6.800.000. Cresceu mais de 4 vezes mais. E a projeção para 2050 é que a Terra cresça 3 bilhões de pessoas, que haja mais 3 bilhões de pessoas em 50 anos apenas. Em 200 anos, cresceu 4 vezes. Em 50 anos, vai crescer 1/3 a população mundial. Haja alimento. Terra, irmãos, existe o suficiente. Ainda existe terra suficiente para toda essa população. Mas a preocupação com a questão do crescimento populacional está intimamente ligada com outro mandato da criação, que é o mandato cultural. Se a humanidade for rebelde, não amando a Deus e não expressando o amor pelo próximo, a terra vai ser cada vez mais devastada, e muitos morrerão de fome, para atender não a necessidade, mas para atender ao luxo de alguns, para atender às ambições egoístas de alguns. O mundo será, a terra será cada vez mais grandemente explorada, no sentido de ser devastada, porque a terra é para ser explorada, mas com responsabilidade, com cuidado, tirando o suficiente, e tem o suficiente para tudo. Mas o egoísmo, a falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo, nos faz preocupar demasiadamente com o que vai acontecer com a terra daqui a uns anos, por causa do crescimento populacional. Quando pensamos na terra sendo afetada, não podemos deixar de pensar também num outro problema, que é a exploração dos recursos da terra. Já até falei um pouco sobre isso. Com a demanda do crescimento populacional, a terra será necessário cada vez mais que a terra seja explorada. Isso é normal, mas isso preocupa. Isso preocupa porque existem muitas pessoas que correspondem a uma parcela menor da população mundial, que controlam economicamente o mundo, que governam economicamente o mundo, e que estão comprometidos em explorar cada vez mais a terra, mas explorar mesmo, desmatar. Grande tem sido o desmatamento no mundo. Não tem havido reflorestamento. Grande tem sido o problema da emissão de gases tóxicos no mundo. A falta de cuidado com a terra, a rebeldia em não cumprir o mandato social, o cultural, nos faz preocupar com a questão da exploração dos recursos da terra. Outro problema que está envolvido nessa questão do cuidado com a terra é o problema com o descarte ou a descartação de lixo e dejetos humanos. Aqui a gente começa a chegar numa coisa que está mais próxima da gente, enquanto cumprimento de mandato cultural. Nós somos pessoas que produzem excessivamente lixo. Nós somos pessoas que não cuidam dos nossos dejetos, e que por causa disso temos poluído a terra, contaminado a terra, contaminado as águas,
estamos afetando a criação de Deus. A criação de Deus está cada vez mais gemendo por causa de nossa rebeldia e da nossa rebeldia como povo de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa bem simples. Eu acho inadmissível, inconcebível cristão jogar um papel no chão, principalmente um papel de bala, de chocolate e de chiclete, e ver os nossos filhos fazer isso e não nos ensinar. Jogar um copo plástico na rua, jogar uma lata de refrigerante ou qualquer outra bebida, jogar na rua, é inadmissível. Não só porque isso vai entupir os bueiros, as bocas de lobo, e vai trazer problemas para nós. Não é só por isso, também por isso, mas porque quando fazemos isso, nós estamos contaminando, nós estamos demonstrando descaso e falta de cuidado com a criação de Deus. Nas mínimas coisas temos que ter cuidado. Por falar nisso, nós já começamos a implantar uma ideia aqui de: traga sua garrafinha de água da sua casa para cá, vamos evitar usar copos descartáveis. Medidas mínimas. Um copo descartável desse aí, dizem os estudos, se eu não me engano, é no mínimo 300 anos para ser consumido pela terra, destruído pela terra. Temos que ter cuidado, irmãos, com os nossos descartes de lixo e dos nossos dejetos humanos. Temos que ter cuidado com essas coisas. E outra preocupação, quando diz respeito ao cuidado com a terra, é a preocupação com a questão do clima. Temos que ter essas preocupações. De fato, o nosso planeta está aquecendo. De fato, nós temos feito muitas coisas terríveis que está fazendo o nosso planeta aquecer cada vez mais. E se nós não cuidarmos da criação de Deus, se nós não respeitarmos a criação de Deus, não somente não estaremos glorificando a Deus com isso, mas também estaremos trazendo um mal muito grande para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, se o Senhor assim permitir que os tenhamos. Traremos muitos prejuízos. Temos que pensar que a responsabilidade com a criação de Deus é nossa, em primeiro lugar nossa, e devemos cumprir o mandato cultural, tomando algumas pequenas medidas. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós, como povo de Deus, podemos fazer para demonstrar cuidado com a criação, para demonstrar que estamos arrependidos do nosso ato de rebeldia, caracterizado pelo descumprimento do mandato cultural? O que nós podemos fazer? Nós podemos tomar algumas medidas simples e práticas, irmãos. A primeira, nós precisamos admitir que o cuidado com a criação, com a terra de Deus, é uma missão nossa como cristãos. Nós temos que assumir isso como missão. Missão não é só evangelizar, missão não é só testemunhar de Jesus, é isso também, mas também é nossa missão cuidar do mundo de Deus. E se nós assumirmos isso como missão, nós vamos continuar tendo atitude de rebeldia contra o Senhor. É nossa missão cuidar, é nossa missão preservar, é nossa missão dominar, explorar a terra de maneira responsável e usar os recursos dela para o bem da humanidade e para a glória de Deus. É nossa responsabilidade. Essa é uma missão. Amém? Nós temos que saber disso. Uma medida prática e teológica é essa. Mandato cultural é missão de Deus para mim, é missão de Deus para o seu povo.
Outra atitude prática, bem mais prática ainda, é consequência dessa, é que nós devemos escolher algumas formas de energia sustentável e devemos economizar energia. Medidas simples: apagar as nossas luzes, não somente porque a gente vai economizar no bolso, não somente por razões econômicas, não, eu estou cuidando da criação de Deus, dos recursos que Deus colocou para administrar, não para desperdiçar, para o nosso usufruto, para o nosso bem, para o bem comum e para a glória dele, não para desperdício. Questão financeira é consequência, não o alvo. Outra medida prática: sempre que possível, devemos comprar alimentos, mercadorias e contratar serviços de empresas comprometidas com a preservação do meio ambiente. Nós vivemos num mundo de muita informação, irmãos, e se nós quisermos ser cuidadosos com isso, nós podemos ser. Nós podemos observar se algumas empresas das quais nós compramos produtos, se elas estão comprometidas com a preservação do mundo de Deus, ou se por trás dela existem somente empresários ambiciosos que não estão preocupados com a terra, com os rios, com o ar, não estão preocupados com a criação, estão preocupados somente com a sua ganância, com a sua ambição, com a sua riqueza pessoal e com o seu poder. Nós podemos tomar algumas medidas práticas. É possível saber, de preferência, sempre que possível, darmos preferências por comprarmos até os alimentos, aquilo que Deus criou. O que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é bom, nem tudo que o homem manufatura é necessariamente bom. Devemos dar preferências por essas coisas e comprar produtos, serviços e alimentos de empresas que tenham comprometimento em preservar a terra. É verdade que muitas dessas empresas têm esse comprometimento porque estão preocupados com questões econômicas. É verdade que muitos desses empresários estão preocupados com a preservação da terra porque estão preocupados com as gerações futuras, o que é uma preocupação ainda um pouco mais nova. Poucos estão preocupados em fazer isso para a glória de Deus, mas nós devemos nos associar a eles, que pelo menos estão no caminho certo da preservação e da criação de Deus. Devemos nos associar a eles com a motivação correta, mas não devemos deixar de apoiar essas pessoas. E sempre que possível, se soubermos que alguma coisa traz prejuízo para a terra, para o ar, para as águas, para os animais, para a criação de Deus, devemos ao máximo evitar isso, irmãos. Ao máximo. São medidas práticas que a gente pode tomar. Outra, muito simples: devemos evitar o consumo demasiado e o desperdício e optar ao máximo por produtos recicláveis. Tudo que a gente puder comprar que seja reciclável é melhor que a gente faça, porque a gente está preservando assim o mundo de Deus. Deus deu conhecimento, tecnologias para reaproveitarmos muitas coisas, e à medida do possível, ao máximo. Nós vamos fazer isso sempre? Não tem condição, mas é por isso que eu estou dizendo ao máximo, sempre que possível. Precisamos estar preocupados com essas questões. São medidas práticas e evitar desperdícios. Hoje mesmo eu fui ao almoço e eu vi pessoas jogando resto de comida fora. Eu falei ainda com o carro: puxa vida, se eu tivesse visto antes, eu tinha pedido para colocar numa sacolinha. Eu tenho uma cadela em casa que come isso aí, nada disso vai ser desperdiçado. E eu sou daquele que dou preferência em dar comida para minha cadela do que ração. Dou ração também, mas os bichos têm preferências por alimentos, resto das nossas comidas, os domesticados, e quando possível até a carne mesmo, dá para os animais, porque faz parte da natureza deles. Sempre que possível,
evitarmos desperdícios. Quanto alimento tem sido desperdiçado na sua casa? Quantos alimentos e produtos alimentícios têm sido jogados fora no lixo da sua geladeira? Isso é falta de cuidado com a criação de Deus. Isso não é só problema de administração financeira. Isso é falta de cuidado com a criação de Deus e falta de amor para com o próximo, porque em vez de desperdiçar, nós deveríamos doar para quem necessita. É no mínimo falta de amor com um animal que a gente cria, que podia dar para ele. Falta de amor com a criação de Deus. Devemos ao máximo evitar o desperdício. São medidas práticas, irmãos, que a gente pode fazer para cumprir o mandato cultural. E aos jovens, adolescentes que estão aqui, ou os pequenos jovens que estão em nosso meio, fica o desafio. Cumprir o mandato cultural é missão minha, é missão sua. Deus está te dando a oportunidade de você estudar, se formar, se informar e de ser um agente dele, no mundo dele, e se envolver com projetos, com causas de preservação do mundo que Deus criou. Não precisa a igreja como instituição estar envolvida com isso. Essa não é a missão da igreja enquanto instituição, mas é a missão nossa como cristão individual. Não é necessariamente a missão minha como pastor. Deus não me chamou para isso, mas me chamou também para pregar, nos chamou também para pregar sobre isso, para instruir sobre isso. Mas é missão de alguns e de todos nós, de alguma forma, de alguns se envolverem, enganjando-se em projetos grandiosos de preservação do mundo que Deus criou. E é a missão de todos nós nos envolvermos de maneira geral em pequenas ações como essas pontuadas aqui, para cuidarmos da terra e evitarmos que a terra seja mais e mais devastada por causa da nossa rebeldia. A terra estava sendo devastada por causa da rebeldia. A terra ainda hoje está sendo devastada da rebeldia. Mas o que podemos fazer? Podemos fazer o que a palavra de Deus diz. Podemos atender o chamado de Deus. Vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoem comigo. Ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlate, e sejam como o carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Eu vou perdoar os pecados de vocês. Deus é misericordioso, está dizendo que perdoa os nossos pecados de rebeldia com relação ao descumprimento do mandato cultural. Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus quer que a gente se arrependa, que a gente mude de atitude, que a gente faça alguma coisa em nosso tempo, em nossa geração, em nosso contexto, em nosso ambiente, dentro da situação que Deus nos colocou. Deus espera que a gente faça alguma coisa em cumprimento da missão do mandato cultural. Ele espera de mim e de você. Vamos começar por uma pequena coisa. A partir de hoje, tome uma decisão: não compro mais copo descartável, não bebo mais água em copo descartável, só se for uma coisa extrema. E não vou usar mais copo descartável na igreja, eu vou trazer a minha garrafa de casa, mesmo que seja uma garrafa descartável. De qualquer forma, você usa ela vários anos, é menos poluente do que juntar aquela pilha de copo. A gente vem, irmãos, durante o final de semana, a gente vem aqui para a igreja no sábado, às vezes na vigília e na oração, está aquela lixeira cheia, não, transbordando de copo descartável. Precisamos mudar isso. Muito mais do que isso, todas essas outras coisas que eu disse, mais do que tudo, encararmos que o mandato cultural, o cuidado, a preservação, a exploração responsável e cuidadosa da terra, do meio ambiente, é uma missão minha e sua como povo de Deus. Vamos nos arrepender e tomar medidas práticas. Vamos deixar a nossa rebeldia. Rebeldia é essa disposição consciente
de não se submeter às ordens, aos mandatos de Deus. Isso é rebeldia. Às vezes estamos conscientes, mas decidimos nos voltar contra o Senhor, contra as suas ordens, desprezar os seus mandamentos. Isso traz graves consequências, irmãos. Não nos esqueçamos disso, em todos os sentidos e em todos os níveis. Mas o Senhor nos chama para nos arrepender da nossa rebeldia, para que sejamos curados em nossa vida pessoal, da nossa rebeldia com relação à sua lei moral, que traz feridas ao nosso coração, da nossa rebeldia com relação à sua lei moral, a lei que diz respeito ao amor a Ele, ao amor ao próximo. Nos arrependemos da rebeldia de não querer obedecer a sua lei, que traz graves problemas de relacionamento com o próximo. O Senhor nos chama para nos arrepender da nossa rebeldia, enquanto povo de Deus, enquanto nação, cidadãos brasileiros. Nos arrependemos da nossa rebeldia, enquanto nação santa, povo de Deus, e também enquanto nação brasileira, pertencentes à nação brasileira. Nos arrependemos da nossa rebeldia, de não querer nos envolver em mudança na área política, econômica e social do nosso povo e da nossa sociedade, em não querer nos envolver em projetos sociais ou em ações sociais que atendem, que socorrem o nosso povo, o nosso próximo. Deus nos chama a nos arrepender da nossa rebeldia, que despreza e desconsidera o seu mandato cultural. Arrependamos-nos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Arrependamos-nos, porque o Senhor é justo. Se também nos arrependermos, grave será, ou pesadas serão as consequências. É o que ele diz. Por que vocês ainda continuam em rebeldia? Olha, a situação de vocês já estão todos feridos por causa da rebeldia. Por que continuar? Por que continuar? Se vocês já estão todos feridos, no seu ser total, na sua nação, nos seus relacionamentos, e ferindo a terra, por que continuar rebelde? O Senhor nos chama ao arrependimento, porque Ele não quer, na verdade Ele não quer que o seu juízo ou a sua justiça pese trazendo muito mais sofrimentos e desgraças sobre a nossa vida. Ele não quer isso. Ele quer que nós nos arrependamos para que Ele demonstre misericórdia. Mas se não nos arrependermos, ainda que sejamos salvos por Ele, vamos chegar no céu, como o Paulo disse, salvos como que pelo fogo. No final das contas foi salvo, mas irmãos, vai chegar lá com uma série de prejuízos, quando poderia ter uma série de outras bênçãos, de recompensas que Deus promete para nós na eternidade. Vamos ficar em pé. Arrependamos, porque o Senhor é misericordioso. Arrependamos-nos, porque o Senhor é justo. Precisamos nos arrepender. Arrependamos-nos por temor à sua justiça. Arrependamos-nos por amor à sua misericórdia. Mas nos arrependamos. Deixemos a rebeldia de lado. E você vai ver no próximo sermão como vale a pena deixar a rebeldia. O próximo sermão vai apontar para a esperança que o Senhor em sua misericórdia traz para nós. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que nos confronta. Tua palavra, Senhor, que tanto me desafia no que diz respeito a essa missão
que é o cumprimento do mandato do Senhor com relação à criação, da ordem que o Senhor deu e da missão que o Senhor deu a mim e a todos nós. Como tenho falhado, Senhor, como tenho sido falho. Obrigado porque pensar nesse assunto revelou os meus próprios pecados. Ajuda-me, Senhor, a aprofundar essa reflexão. Ajuda-nos a aprofundar essa reflexão, a pensarmos mais nisso. Ajuda-nos a mudar de atitude e a termos ações concretas de obediência ao Senhor, para que a criação do Senhor seja abençoada por Ti, através da nossa vida, do Teu povo, para que a criação do Senhor não sofra tanto as consequências. Ajuda-nos a fazer isso, porque entendemos que o Senhor é o Senhor da criação. Ajuda-nos a fazer isso, porque entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e o Senhor mandou. Ajuda-nos a fazer isso por amor ao Senhor, por consciência da responsabilidade de nossa missão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.